como procurar e remover valores duplicados aqui no Excel com 5 métodos diferentes. Eu vou mostrar aqui para vocês várias maneiras diferentes com exemplos práticos, para que você consiga aplicar na vida real, aí no seu dia a dia, na situação que você tem. Então vamos lá, a primeira coisa que eu tenho aqui é o seguinte, tem uma planilhinha, um relatório de pedidos, né? Então eu tenho aqui a data de cada pedido, o ID do pedido, o tipo de logística, enfim. Informações básicas de um relatório de pedido normal, o valor total, enfim. Porém, eu estou com uma dúvida que é o seguinte, eu estou achando que quando eu baixei esse relatório, aconteceu um probleminha. Então olha só, qual que é esse tipo de problema? Eu encontrei aqui algumas informações duplicadas, ó. Então perceba que aqui no caso, ó, o número do pedido se repete. Está tudo igual o número desse pedido aqui. E aí eu sei que está errado, né? Então eu não posso deixar o meu relatório com informações duplicadas. Até porque, lá no final das contas, quando, por exemplo, eu quiser saber o faturamento total, se eu somar toda a coluna aqui do faturamento total, vai dar problema. Porque no caso eu vou estar somando valor que não faz parte, né? Eu estou duplicando informação, então está errado, eu estou duplicando o faturamento. Está errado. Como é que eu posso fazer? A primeira maneira para conseguir visualizar os valores que estão repetidos aqui no Excel. Então você vai fazer o seguinte, você vai selecionar, por exemplo, toda a coluna que é a sua referência, onde você vai verificar ou não se tem repetição. Aqui no meu caso, neste exemplo prático aqui, eu consigo verificar se tem ou não repetição através da coluna do pedido, ID do pedido, que é a coluna B. Se repetir o ID do pedido, é porque repetiu tudo, né? Então, porque eu copiei de novo e não era para ter feito isso, né? Então, olha só, eu seleciono toda a coluna B, a gente vai ver mais exemplos, tá bom? Com mais colunas, mais critérios. Vamos considerar que seja apenas a coluna B por enquanto, que é o que indica se repetiu ou não uma linha. Seleciono toda a coluna B, vou clicar aqui, ó, página inicial, e aqui em formatação condicional, eu vou escolher a primeira opção, regras de realce das células. E aí aqui no final, existe essa opçãozinha, valores duplicados. Deixa eu clicar, e aqui pessoal, só de eu clicar ali nos valores duplicados, eu já consigo ver que ele já realça para mim, já pinta de vermelho, tudo aquilo que se repete. Caso você não queira pintar de vermelho, você pode mudar a cor por aqui, ó. Então tem amarelo, você pode escolher verde, por exemplo, e várias outras configurações de cores. Vou deixar vermelho, só para ficar mais rápido aqui. Deixa eu clicar no OK e pronto. Então olha só, essa daqui é a primeira maneira, o primeiro método, o primeiro exemplo de como que a gente vê aquilo que se repetiu. Então já dá para perceber que vários valores ali estão repetidos, né? Repetiram várias informações. Então, por exemplo, olha o que aconteceu aqui, ó. Vários pedidos ficaram repetidos. E se eu fizer uma análise um pouco mais detalhada, eu realmente vejo que repetiu tudo, ó. O tipo de logística, a quantidade, o SKU, né, que é o código do produto, o valor, o item se repetiu, até o nome do cliente repetiu, olha só. Aqui e aqui. Então, realmente são informações repetidas. É o mesmo pedido. A linha 2 e a linha 5 é o mesmo pedido. Então, eu não preciso, nesse caso, manter as duas linhas. Eu não preciso manter a linha 2 e a linha 5. Eu posso deletar uma das linhas, porque dessa forma eu vou ter apenas um pedido, beleza? Não vou duplicar as informações. Então, é uma primeira maneira, um primeiro exemplo bem simples e fácil de como que eu consigo identificar, ó, aquilo que está se repetindo. Então, ó, esse pedido aqui é o mesmo desses dois aqui de baixo, né? Repetiu por algum motivo. O segundo método que a gente pode fazer aqui é utilizar a função CONT-C aqui no Excel. Então, digamos o seguinte, que além de saber visualizar, né, o que está se repetindo de forma visual, com cores, você queira de fato ter uma contagem numérica de quantas vezes cada pedido aparece. Então, por exemplo, eu sei que este pedido aqui, ele aparece duas vezes. Por quê? Ele aparece uma vez aqui em cima e outra vez aqui embaixo. Aí eu gostaria de ter essa contagem por algum motivo. Eu queria saber quantas vezes o pedido se repetiu. Então, por exemplo, eu sei que esse pedido aqui, ele aparece duas vezes. E esse daqui de baixo, esse daqui é uma só. E o de baixo, uma só também. E esse daqui de baixo, aqui é duas vezes. E assim por diante. Aí vai chegar nesse daqui, por exemplo, esse daqui se repetiu 3 vezes. Então aqui é o número 3, 3 e 3. E cada um desses pedidos aqui se repetiram 3 vezes. Então dá para a gente utilizar aqui a função CONT-C para nos auxiliar com isso. Então olha que interessante. Aqui no cantinho, onde tem uma coluna vazia, eu vou fazer o seguinte. Igual CONT.C, CONT.C. E aí eu seleciono aqui essa funçãozinha com 2 cliques. 1, 2, beleza. Qual é o intervalo que eu quero utilizar para verificar o que se repetiu ou não? A coluna B, que é a coluna do pedido. Então eu clico, seleciono toda a coluna B. E depois aqui na funçãozinha, eu aperto ponto e vírgula, e agora me pede um critério. Então nessa primeira linha, eu quero verificar em todo esse intervalo aqui do pedido, quantas vezes esse primeiro pedido aqui, ó, aparece.
Então a funçãozinha vai ficar com essa cara aqui, ó. Fecho parênteses e aperto Enter. Então eu sei que este primeiro pedido aqui, ele aparece 2 vezes. Já retornou aqui para mim o número. Posso agora clicar, segurar e arrastar para baixo para ver quantas vezes os demais pedidos aparecem. Ou você também, ao invés de clicar, segurar e arrastar para baixo, você poderia ter dado um duplo clique na célula, que também iria funcionar. Então aqui, pessoal, eu já consigo saber quantas vezes cada pedido aparece. Então se eu pegar como exemplo esses pedidos aqui, ó, eu sei que aparecem 3 vezes. Ou ainda, vamos pegar esse daqui como exemplo. Ó. Esse daqui aparece 3 vezes também. Ó. Uma vez aqui em cima e mais 2 vezes aqui embaixo. Ó. Se eu for ali para o canto, ó, eu consigo ver que realmente me retornou 3. Porque como a gente fez uma contagem, ele foi contado 3 vezes. Por isso que retornou o número 3. Já que funcionou a função .c, beleza. Esse é o segundo método da gente conseguir verificar. Mas, além de você ter apenas um número e ver quantas vezes cada repetição se repete, digamos assim, você pode até fazer o seguinte, ó. Deixa eu adicionar aqui um título, ó. Então é repetição. Apertar o Enter. E agora eu vou adicionar aqui algum filtro, ó. Então deixa eu selecionar, clicar ali nessa célula, página inicial, venho aqui, ó, classificar e filtrar, filtro. Pronto. Se eu clicar aqui agora nesse filtro, eu consigo selecionar, por exemplo, só os pedidos que se repetem 2 vezes. Aí eu clico aqui. Ou ainda, eu quero ver tudo que se repete. Eu seleciono todos e não seleciono aquele que tem uma repetição apenas. Por quê? Porque se tiver uma repetição, eu não preciso ver, ele não se repete, né? Só aparece uma vez. Então eu quero ver o que aparece 2, 3, 4 e 5 vezes. Clico aqui no OK. Beleza, ó, a planilha já filtra para mim e me mostra só aquilo que está se repetindo. Dessa forma é bem interessante também. Eu consegui aí ter uma visualização completa daquilo que foi repetido, né? E você dessa forma até consegue verificar linha por linha de modo mais fácil. Fica tudo enxuto ali para você. Então, 2 métodos que a gente aprendeu aqui. Deixa eu só deletar essa última coluna, porque a gente não vai mais utilizá-la aqui neste vídeo. Terceiro método, como é que a gente pode fazer? Ao invés agora de verificar aquilo que se repetiu ou não, eu já posso diretamente excluir tudo aquilo que se repete. Então, digamos que eu não quero nem saber, não quero ver, não quero nem nada, eu quero só deletar aquilo que está se repetindo. Não quero perder tempo, eu quero ser rápido. Então, no caso, por exemplo, eu já deletaria essa linha 5, deletaria a linha 11 e 12, deletaria a linha 19 e 20, mas eu não quero ficar deletando linha por linha. Deixa o Excel deletar para mim. O que eu vou fazer? Como a minha base de dados começa na coluna A e vai até a coluna I, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar desde a coluna A até a coluna I, beleza? Depois disso, eu vou clicar aqui, ó, Dados, clico aqui, ó, Dados, Ferramentas de dados, eu seleciono essa opçãozinha aqui, ó, Remover duplicatas. Clico, vai abrir para mim uma janela, e essa janela é muito importante, porque é aqui que eu vou definir os critérios. Qual coluna que essa remoção deve utilizar como critério. Então perceba que aqui está mostrando todas as colunas que eu tenho na minha base de dados. Qual é a coluna que indica que há repetição ou não? É a coluna da data? Não. A coluna da logística, da quantidade? Não. É a coluna, qual coluna? Do ID do pedido, certo? Então se o ID do pedido se repete, é porque o pedido se repetiu. Copiei a mesma linha mais de uma vez. Então eu vou selecionar aqui todo o ID do pedido. Somente o ID do pedido, tá? Eu vou te mostrar ainda uma outra maneira que a gente vai precisar selecionar mais de uma coluna para fazer essa remoção. Porém, aqui neste caso, somente a coluna B é que define se houve ou não repetição. Eu sei que pode acontecer de existir o mesmo pedido, porém para produtos diferentes, por exemplo. Então a gente tem mais de um produto para o mesmo pedido. Pode acontecer, mas não é o caso aqui. Eu ainda vou te mostrar um outro exemplo que isso vai acontecer, tá bom? Então olha só, eu vou selecionar apenas aqui o ID do pedido, que é onde define a repetição. Quando eu apertar OK, olha o que vai acontecer. Beleza? Deixa eu apertar aqui OK. Dessa forma, o Excel ele já remove para mim tudo aquilo que estava repetido. Agora, se a gente prestar atenção, até aquela formatação condicional que a gente adicionou no começo do vídeo já foi removida aqui da nossa base de dados. Já não está mais aparecendo nenhum valor em vermelho. Dessa forma, indica que já não há mais repetição. Então, essa daqui é uma excelente maneira de você excluir tudo aquilo que se repete. Somente aquilo que se repete, tá? O Excel ele não vai excluir todos os pedidos. Então, digamos que você tenha 3 pedidos iguais. O Excel não vai excluir os 3. Ele vai excluir apenas 2 e vai deixar um, que é o que não vai se repetir dessa forma, tá bom? Então, se você tiver, por exemplo, 2 pedidos que se repetem, o Excel não vai excluir os 2. Ele vai excluir apenas um e vai deixar um para você. O Excel é inteligente e ele entende isso, tá bom? Ele não vai excluir todos.
Ele vai excluir de modo a não deixar repetir, dessa forma. Agora que a gente já aprendeu, então, 3 maneiras de identificar e remover valores duplicados, deixa eu te mostrar um outro exemplo, talvez um pouquinho mais elaborado, digamos assim. Eu sei que a base de dados agora é bem menor, mas é bem importante. Por causa do seguinte, lembra que no exemplo anterior, ali naquele relatório que a gente tinha, apenas o ID do pedido definia se era um pedido repetido ou não? Aqui nesse caso não é isso que acontece. Eu preciso analisar tanto a coluna A quanto a coluna B, por causa do seguinte. Aqui já nessas 2 primeiras linhas, o pedido é o mesmo, concorda? É o mesmo pedido, o mesmo ID. Porém, os produtos são diferentes. Dessa forma, não é a mesma coisa. Os pedidos são os mesmos? Sim, mas são produtos diferentes. Então é a situação que eu falei. Você ter o mesmo pedido, porém para produtos diferentes. Ou ainda, ter mais de um produto para o mesmo pedido. E aqui, nosso relatório, ele destrinchou o pedido. Então, por exemplo, se você teve 2 produtos para o mesmo pedido, ele copia o pedido e destrincha os produtos, né? ID do pedido, o primeiro produto. O mesmo pedido para outro produto, igual aconteceu aqui no primeiro exemplo. Dessa forma, olha só, se eu selecionar toda a coluna A, clicar aqui em página inicial, formatação condicional, regras de realce das células, valores duplicados, e clicar aqui em OK, ele vai marcar para mim de vermelho tudo aquilo que está se repetindo. Ó. Entretanto, eu não posso deletar aquilo que está se repetindo, porque não necessariamente está se repetindo, né? Igual aconteceu aqui na primeira linha. Ó. Pedidos iguais, mas produtos diferentes. Então, não posso, por exemplo, excluir toda a linha 3. Aí eu estaria fazendo coisa errada, né? Dessa forma, a gente precisa agora, ao invés de remover duplicatas e selecionar apenas uma coluna de critério, a gente seleciona 2 colunas de critério, porque agora tanto a coluna A quanto a coluna B são importantes. Não importa quantas colunas você tem na sua planilha, é só você selecionar quais colunas que, de certo modo, mostram para o Excel que há ou não repetição, beleza? Então, olha só, aqui nesse caso, não há repetição nessa primeira linha aqui. Entretanto, nessa linha 4 e 5, sim, há repetição. Porque além de ser o mesmo pedido, também é o mesmo produto. Logo, aqui nesse caso, eu teria que remover, por exemplo, um dos pedidos. Então, vamos ver se o Excel é inteligente o suficiente para fazer isso. Deixa eu selecionar aqui, coluna A, coluna B. Agora eu vou clicar aqui, ó, dados, remover duplicadas, igual a gente fez lá no começo, remover duplicadas. E aqui, que é muito importante, vai aparecer as colunas da nossa base de dados. Aqui nesse caso, sim, eu preciso utilizar tanto o ID do pedido quanto o produto, porque as 2 colunas me dizem se o pedido se repetiu ou não. Agora, se eu clicar aqui em OK, vamos ver, OK, pronto. Olha só, de modo inteligente, o Excel ele removeu aquela linha que estava aqui, onde o pedido se repetia, tanto o pedido quanto o produto, beleza, removeu e manteve apenas uma cópia, né, daquele pedido, agora não se repete mais, e entretanto, né, ele manteve aqui linha 2 e linha 3, porque de modo inteligente ele soube que, mesmo que os pedidos se repitam, o produto é diferente. Então ele não deletou, ele manteve. Então o Excel é bem inteligente em relação a isso. Um outro exemplo aqui, ó, perceba que este pedido é o mesmo desse daqui. Entretanto, porém, todavia, o produto é totalmente diferente, né? Item B, item D. E aí o Excel enxergou isso daqui e não deletou os pedidos. Então a gente aprendeu como é que faz, de certo modo, remover valores duplicados com mais de um critério. Isso é muito interessante porque é muito comum de acontecer. Agora, um outro exemplo aqui seria parecido com o exemplo anterior, porém, ao invés de utilizar 2 colunas, a gente usa 3. Só que antes da gente continuar, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E, além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Então, assim como a gente viu no primeiro exemplo, e aprendemos a utilizar a formatação condicional para pintar de vermelho, pintar de amarelo, pintar da cor que seja, para identificar aquilo que se repetiu. Vimos também como utilizar a função .c e também como é que deleta todas as linhas que se repetem. Aprendemos a deletar utilizando apenas uma coluna de referência, 2 colunas de referência, e para fazer a remoção, para deletar 3 colunas com referência, o processo é o mesmo, é muito parecido. Então aqui, ó,
se a gente verificar, existe sim pedidos que se repetem. Porém, a gente também tem aqui uma coluna da marca. Nesse primeiro caso aqui, ó, tanto pedido quanto a marca se repetem. Entretanto, os produtos são diferentes. Ó. Se eu pegar aqui este exemplo de baixo, ó, os pedidos se repetem, os produtos se repetem, mas a marca é diferente. E agora tem um outro exemplo aqui. Ó. Pedido se repete, marca se repete e o item se repete. Então aí sim o Excel teria que deletar essa linha aqui. Então vamos ver se ele entende isso daqui de maneira inteligente. É claro que entende, o Excel ele já sabe o que ele precisa fazer. Só deixa eu marcar aqui, ó, toda a coluna A, página inicial, formatação condicional, realçar regras, valores duplicados. E só para ficar diferente, vou colocar aqui de verde e clicar no OK. Beleza. Agora eu vou selecionar as colunas que formam a minha tabela, a minha base de dados, o que quer que seja, coluna A, B e C. Clico, seguro e arrasto. Agora eu clico aqui em Dados, Remover duplicados, igual a gente aprendeu. E nesse caso, sim, as 3 colunas são importantes. Lá no primeiro exemplo, a gente só selecionou uma coluna, porque apenas uma coluna é que fazia, né, dizia para o Excel se era ou não um pedido repetido. Porém, aqui não é apenas a primeira coluna que importa. Até porque se fosse apenas a primeira coluna, neste caso aqui, o Excel ele deletaria, se a gente selecionasse apenas ó, a coluna do pedido, ele deletaria, por exemplo, essa linha 3, ó, porque ele iria considerar apenas o pedido. Opa, é repetido? Então, deleta. Mas não é o caso aqui, né? Porque mesmo que o pedido seja repetido, o item, o produto, é diferente. Então, aqui nesse caso, o produto importa também e a marca também importa. As 3 colunas são importantes. Agora é só clicar aqui no OK, OK novamente e pronto. Já deu até para ver que o Excel mexeu aqui no tamanho da nossa base de dados. Dessa forma, ele deletou aquilo que se repete seguindo a informação. Verifica coluna A, verifica a coluna B e verifica a coluna C. Então eu espero que este vídeo aqui de procurar e remover valores iguais, valores duplicados, possa te ajudar aí no dia a dia e numa situação real que te aconteça. Se você ficar com alguma dúvida, deixa um comentário para te ajudar e eu te espero amanhã porque todo dia tem vídeo novo, beleza? Valeu pessoal, até amanhã.